Bom, primeiro assim, que eu acabei sempre estudando em escola pública, né? Desde o primário, ginásio, essa coisa toda, e já no científico, tá certo? Eu acabei fazendo, no último ano do científico, você optava por exatas ou biológicas, né? Então eu optei por biológica, aí tinha já me decidido para ir para a área de saúde, aí acabei prestando, não fiz cursinho, tá? Ganhei uma bolsa de estudo lá para fazer cursinho e acabei prestando aquele exame que era o C100, nem lembro o nome direito, que era de várias escolas juntas, e peguei a segunda opção também, porque eu tinha proposto USP, Unicamp e Santa Casa, tá certo? Então eu acabei conseguindo entrar na segunda opção, que a Unicamp era a segunda, ainda era a segunda opção naquela época, e acabei vindo para cá. Tá certo? Então, acho que uma coisa que direcionou muito a minha trajetória profissional, ou o campo que eu acabei me dedicando, né, que é a área de saúde preventiva e social, tá certo? Primeiro que durante a escola a gente sempre conversava nos corredores, ou mesmo na República, tá certo? Conforme você ia olhando, ia olhando, né, ia passando pelas disciplinas, a gente sempre questionava muito qual que seria o papel do médico na hora que saísse da universidade, né? Afinal de contas, no que ele poderia estar ajudando. E era engraçado que a gente tinha muito uma visão assim, de que ou a gente ia ser, como chama, infectologista, porque você tinha um antibiótico e tratava alguma coisa, tá certo? Ou então ia ser cirurgião, né? Porque pela ação do cirurgião também você tinha vários tratamentos, e as outras disciplinas eram muito obscuras para a gente, né? Que nem sempre davam resultado, essa coisa toda. Tá? Mas aí no final, quando eu estava no 5º ano, que aí conversei com a Carmen, conheci já o grupo do LENC, mas não dentro da Unicamp, mas quando eles se reuniam fora da Unicamp, né? Na casa de algumas pessoas, que eu acabei me vinculando ao grupo, e o grupo acabou me dando a responsabilidade de ajudar a organizar o centro de saúde da Vila Costa e Silva, tá certo? Eu e mais uma pessoa, tá certo? Quer dizer, o centro de saúde já existia, mas ele estava funcionando muito precariamente, né? Porque não tinha não tinha médico, essa coisa toda, né? Então a gente começou a organizar, era uma casa cedida, né, pela Coab, tá certo? Mas vinculada à associação de bairro, tá certo? Muito, inclusive assim, organizada com móveis da comunidade, essa coisa toda, tá certo? Tinha gente voluntária trabalhando, que nem, por exemplo, a Nazaré, que era uma das auxiliares de saúde mais antigas, ela era voluntária lá no centro de saúde, que eu lembro, a primeira pessoa que eu conheci foi a Nazaré. E aí a gente foi discutindo isso em 77, que foi quando como é que chama? O Chico Amaral ganhou, tá certo? Ele se comprometeu com o grupo a estar organizando os centros de saúde, né? A primeira coisa que foi organizada, que foi o do Conceição, né? Onde que foi todo equipado, e a gente treinava inclusive no Conceição, né? Conceição virou meio que um centro de treinamento para os centros de saúde que iam abrindo, né? Então eu lembro que eu treinei no Conceição, acho que a Cris já estava no Vila Rica, né? Nessa época, tá certo? E eu acabei inclusive desenhando a planta de ampliação, né? Porque era uma casa de Coab e tinha que ser adaptada para um centro de saúde, né? Então a gente fez a primeira planta de ampliação da casa para o centro de saúde, acabou mandando para a prefeitura, tá certo? A prefeitura fez uma primeira adaptação, tá certo? Aí depois ela foi equipada, tá certo? E a inauguração foi daquele estilo, um pouco do que a gente já falou, que o Sebastião Moraes, a equipe dele, vinham para o bairro, convocava a comunidade, tá certo? Apresentava a peça lá, que era a receita, tá certo? Então, isso eu lembro que foi na associação de bairro, tá certo? Que foi feito tudo isso, que tinha espaço para fazer, tá certo? E aí a gente começou a como é que chama? Se comunicar com a comunidade, fez isso daí, e já nessa apresentação
se solicitou que as pessoas que tivessem interesse em trabalhar como auxiliares de saúde se inscrevessem, que a gente ia fazer uma seleção, tá? E aí eu e a Cris, tá certo? E aí a gente fez a seleção e começou a organizar a equipe do centro de saúde, né? Que aí fiquei eu, a Cris, os auxiliares de saúde, tá certo? Que eu lembro que de início tava a Madalena, tava a Yara, a Nazaré também, o Bosco também. E o Bosco nunca foi contratado, né? Ele sempre foi voluntário, tá certo? O Bosco e a filha da Nazaré também, que foi, acabou sendo contratada, e aí a gente organizou o centro de saúde e começou a trabalhar. Só que, além do trabalho no centro de saúde, eu sempre tive uma atuação, e eu acho que na minha vida profissional, isso foi uma constante, tá certo? De ao mesmo tempo estar atuando na área fim, tá certo? Ou seja, no ensino, na assistência, na pesquisa, mas também estar atuando na área administrativa. Então eu, em paralelo, além de ajudar a administrar o centro de saúde, eu e a Cris, a gente começou também a trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde em algumas áreas. Eu especificamente acabei ajudando muito na área de medicamento, tá certo? Onde a gente fazia o controle, até porque não tinha ainda almoxarifado, essas coisas organizadas de início. E eu lembro que a gente trabalhava muito nessa área de distribuição dos medicamentos, pedir relatório do uso dos medicamentos para os centros de saúde e fazer esse acompanhamento, tá certo? E além disso, a gente participava junto com que o Sebastião de Moraes tinha organizado, era um conselho, né? Era um conselho que eu não sei se era mensal ou semanal, né? Toda sexta-feira. Era o tipo de um conselho, onde representantes dos vários centros de saúde se reuniam para discutir o desenvolvimento do programa e também o que estava precisando, que novas estratégias deviam estar sendo desenvolvidas, esse tipo de coisa, né? Que aí eu lembro que a partir desse conselho, por exemplo, se criou se criou logo desde o início um comitê para a seleção de auxiliares de saúde, né? Um comitê também para treinamento de auxiliares de saúde, né? E o meu centro de saúde, como era um dos mais antigos também, né? Acho que junto com o 31 de Março, o Conceição e Vila Rica, né? Foram os 4 primeiros, tá certo? A gente acabava recebendo muita gente, auxiliares de saúde novos contratados para treinar lá no. Então, além da gente, vamos dizer, tocar toda a assistência, a gente também tinha um pouco esse papel de treinar as pessoas. Bom, e aí nessa atuação também a nível central com... Bom, fora isso, eu lembro que também a gente acabava ajudando também a organizar outros centros de saúde. Por exemplo, no centro de saúde, que foi... É que depois era no Campos Elíseos, né? Tá certo? Era na Vila Perseu, agora que eu lembrei. A Vila Perseu Leito de Barros, que onde estava o Percy e a Maria Alice, que foram designados para organizar, e eu ajudei eles a organizar. É um dos que eu lembro que eu ajudei a organizar, tá certo? E alguns outros, né? A gente sempre acabava ajudando a organizar, tá? E uma outra coisa que eu acho importante dessa época é que desde o começo, como no Centro de Saúde de Conceição, já vinham sendo desenvolvidos alguns documentos e algumas estratégias dos programas integrais de saúde, né? Como é que chamava? É PAMI? É isso, o Programa de Atenção Médica Integral, e tinha o da criança, tinha o da gestante, aí depois a gente fez o do hipertenso, do diabético, essa coisa toda. A gente aplicava isso no centro de saúde, que era importante, né? Porque lá dentro o programa era uma coisa... Era um atendimento estruturado. Não, eu acho que assim, uma coisa, essa questão de implantar a programação, pelo menos para mim, para a Cristina, sempre foi claro que você conseguia organizar um atendimento diferenciado, inclusive diferenciado do INAMPS, do INSS, do pronto-socorro, né? Que era aquele atendimento estilo queixa-conduta, tá? Ou mesmo... isso que a gente estava comentando da medicina de pobre para pobre, né? Medicina simplificada, né? Ou seja, você vai lá só para tratar dor de barriga, resfriado, verminose, esse tipo de coisa, né?
E na verdade, na hora que você aplicava os preceitos do PAMI, você estava primeiro enxergando o indivíduo de uma forma integral, tá certo? E segundo, buscando as várias questões, os vários mecanismos que levavam ele a adoecer, essa coisa toda, né? Então a gente, vou usar o exemplo, posso usar o exemplo tanto da criança quanto da gestante. Da criança, tá certo? A gente dividia e inclusive, como é que chama? Treinava, tá certo? As auxiliares de saúde, quer dizer, qual o papel da auxiliar de saúde no atendimento à criança de 0 a 3 anos. Então ela sabia que tinha que ir lá, pesar, tinha que perguntar sobre a vacinação, sobre a alimentação, tá certo? Aí ela passava, media a criança, media e pesava a criança, e tinha um gráfico, por exemplo, que você jogava no gráfico, e o próprio gráfico já mostrava se ela estava desnutrido ou não, essa coisa toda, tá? E esse conjunto de dados que a auxiliar de saúde levantava, ela chamava o médico, passava para o médico, tá certo? A gente avaliava junto se estava tudo certo, se tinha alguma dúvida, media de novo, algumas coisas assim, e mais as queixas que a criança apresentava, e a mãe apresentava, tá certo? E aí você tinha uma atuação, só que a atuação era conjunta, né? Não era aquela coisa assim, a auxiliar entrega a criança com os dados e vai embora, tá certo? Que muitas vezes você vê isso, né? Ela ficava junto e assistia a consulta, as orientações com a mãe, porque ao mesmo tempo ela também estava se treinando, tá certo? Isso a gente fazia com a criança, fazia com a gestante e com a mulher, porque já tinha o programa de prevenção de câncer, né? Como era uma coisa muito difundida e já organizada pelo PNOT, que nem a gente já tinha comentado, o programa de prevenção de câncer na mulher também tinha toda uma sistemática do que a auxiliar fazia, como é que ela preparava a mulher, né? A intervenção do médico, aquela coisa toda, né? E a gente também acabava, de uma certa forma, assim, da mesma forma que a criança, assim, eu achei uma ferida no colo do outro, você mostrava para auxiliar também, né? Mostrava, conversava com ela qual era a influência que isso poderia estar dando. A mulher está com corrimento, está com dor. Então, era uma coisa assim, o tempo todo, pelo menos lá na Costa e Silva, era uma coisa bem educativa com relação ao auxiliar de enfermagem. Bom, então, vamos dizer, a assistência no centro de saúde lá tinha esses programas, tá certo? Tinha um atendimento eventual, lógico, de quem estava passando mal no dia, está com dor de cabeça, está com diarreia, você atendia também, e a gente também tinha como é que chama? Um atendimento agendado. Então a gente tinha esses 3 tipos que corriam em paralelo o dia todo, tá? E no atendimento agendado, é lógico que era assim, né? Quer dizer, a partir do eventual, você descobriu que a dona Maria está com hipertensão, aí você agenda uma consulta para fazer uma avaliação mais ampla, né? Então era um pouco nesse sentido. A consulta individual não era simplesmente, ela te dou o remédio, vai embora, quando a senhora estiver ruim de novo, volta, entendeu? Então, ele servia também para você selecionar os casos, tá? E tem uma outra coisa que, tanto nos programas quanto nas consultas, que a gente começava a usar, que eram os critérios de risco, tá certo? Então, a gente tinha a fitinha vermelha, amarela e verde, tá certo? Tinha a fichinha do paciente e que a gente colocava as fitinhas, porque aí quem tinha com a fitinha vermelha, auxiliar de saúde sabia que tinha que prestar mais atenção. Voltou no dia, não voltou, tem que ir visitar porque não voltou, então tinha toda essa questão que a gente fazia também, tá? E uma outra coisa que a gente começou a desenvolver, até por conta de algumas discussões com a Unicamp, tá certo? Foi de eram grupos, tá certo? Eram mais adultos, tá certo? Mais com adultos de hipertensos ou diabéticos, tá certo? Que a gente fazia a gente treinou as auxiliares de saúde para isso, inclusive teve auxiliar que veio treinar na Unicamp. Assim, a reunião, por exemplo, dos hipertensos no dia, tá certo? A auxiliar em cada dia falava de uma temática, tá certo? Então, por exemplo, qual que é o problema da hipertensão não controlada e derrame?
tá certo? Qual o problema da hipertensão e do problema nos olhos, entendeu? Então, cada dia ela fazia uma abordagem dessa, media a pressão e o peso de todo mundo, tá certo? As nossas auxiliares eram treinadas pelo menos para ver se ela estava inchada com edema, tá certo? E a partir disso, aquelas que tinham o peso e a pressão, aquelas que estavam descontroladas, quer dizer, que ela achava que estava descontrolada, ela chamava o médico e aí a gente já abordava junto no grupo quem estava descontrolado, o que fazia, tá? A partir desses grupos, inclusive, tem uma experiência que é importante, que inclusive um dos nossos professores lá da PUC depois desenvolveu na tese de mestrado, tem a tese de mestrado sobre isso, né? Que é de educação em saúde, tá certo? Algumas coisas assim, por exemplo, tinha dia que a auxiliar levava os hipertensos para passear no bairro, tá certo? Dar aquela volta assim, tomava pressão antes, andava 30 minutos, tomava pressão depois, até para mostrar como a pressão ela diminuía com o exercício, né? E tinha várias coisas nesse sentido de educação em saúde no grupo, tá certo? E nessa perspectiva, uma coisa que a gente acabou levantando no bairro foi a esquistossomose em gente adolescente, tá? Por quê? Anexo ao bairro, quer dizer, numa das regiões do bairro tinha uma lagoa, tá certo? Que a criançada ia no calor tomar banho e a gente viu que começou a aparecer muito exame com esquistossomose, tá certo? E a gente conversou com a Secretaria de Estado, porque a esquistossomose era uma doença de notificação compulsória na época, controlada pelo Estado. Tá? Então a gente conversou com o Centro de Saúde 1, que é aquele grande do lado do Mário Gatti, de como a gente podia ter uma atuação conjunta, e aí o que a gente combinou, eles nos passaram umas fichas de notificação, porque antes como é que era? Você diagnosticou uma esquistossomose, você manda para o CSU. Mas como o volume era muito grande, a gente se propôs a fazer a ficha de notificação. Então a gente já começou a desenvolver um pouco essa coisa da vigilância, tá certo? Dentro do centro de saúde com a esquistossomose. É lógico que a gente notificava as outras coisas que eram obrigatórias, meningite, aquelas coisas todas, tá? Mas aí em cima dessa coisa da esquistossomose, fazendo as fichas e analisando as fichas, a gente viu que grande parte dos adolescentes e das crianças que tinham esquistossomose tinham frequentado a lagoa anexa ao bairro, e muitos inclusive a lagoa aqui da Unicamp. Tá? Esses da Unicamp a gente passou para o CS1, né, para ver o que eles fariam, né, porque estava fora da nossa área, e o da lagoa perto do centro de saúde, a gente começou a fazer alguma intervenção junto à prefeitura, tá certo? Né, a conversar com a prefeitura o que poderia ser feito, né, para eliminar isso daí. A prefeitura não respondeu. Então a gente acabou se organizando através das escolas e das mães do pessoal que tinha esquistossomose. A gente acabou organizando grupos de discussões, tá certo? E até chegamos a elaborar uma proposta, tá certo? Então, inclusive saiu um comitê desses grupos de discussões que trouxe o problema para a prefeitura e para o prefeito, tá certo? Com a proposta ou de canalização, ou limpeza, alguma coisa nesse sentido, tá? E eu lembro que nessa época, inclusive assim, para orientar as crianças nas escolas, tá certo? Porque você tinha que bloquear a ida deles lá, tá certo? Mas a prefeitura não fez nada, ela não cercou a lagoa para ninguém ir, tá certo? Então a gente fazia palestra nas escolas, para os professores, para os alunos, e através de um amigo meu a gente criou é tipo um manualzinho que era desenhado, como fosse desenhos da Mônica, coisa tipo assim, que era o Xistopança. A gente chamou de Xistopança. Devo ter alguma coisa lá em casa, que a gente distribuía para as crianças, tá certo? Na escola. Distribuía também, tinha o grupo da igreja lá do bairro, eles também. Eles costumavam fazer alguns bailinhos para as crianças, para evitar das crianças tomar drogas. Então eles mesmos faziam os bailinhos, tipo assim, 5 horas da tarde, com refrigerante, pipoca, não sei o quê,
tá certo? E a gente ia também distribuir, conversava com as crianças nesses eventos aí, tá certo? Bom, essa parte mais de atuação comunitária, o que resultou depois de muito tempo, de muita reclamação, eles acabaram canalizando a lagoa, porque tinha um córrego que desembocava numa lagoa, tá certo? E tinha continuidade. Então eles retificaram tudo e fizeram como um riacho. Depois disso, eu não sei se continuou a Estação Somoza, né? Porque isso demorou muito tempo, tá certo? E depois eu acabei saindo do centro de saúde, indo para outro setor, e isso acabou ficando assim. Eu não tive continuidade sobre isso, tá certo? Mas eu sei que foi muito complicado, né? Você está levando essa demanda para o setor público e o setor público responder. Era muito demorado, muito moroso, aquela coisa toda, né? Então isso foi uma experiência importante para a gente nesse sentido, né? Quer dizer, a gente conseguiu diagnosticar uma coisa coletiva, né? Que estava pegando todo mundo, mas você não conseguia ter uma atuação... Deu algum trabalho isso? Teve algum trabalho disso daí? Eu não sei. Pode ser que tenha até tese, alguma coisa, mas precisa levantar. Tá certo? Mas de gente na minha época não teve. Tá certo? Tá? Eu sei que inclusive em cima disso apareceu muita coisa em jornal, né? Porque aí os jornais iam atrás, queriam saber, essa coisa toda apareceu bastante, né? E também assim, o tipo de organização que a gente fazia com a comunidade era interessante. Sim. Como a gente já tinha essa experiência na região, no bairro, tinha também, porque a gente sempre estava muito discutindo isso, tanto com a associação de bairro, quanto o grupo como é que chama? Da igreja lá? Da comunidade? Assembleia de... Não, a igreja... Assembleia do Povo. Não, Comunidade Eclesial de Base. Dos grupos de base. Comunidade Eclesial de Base. E lá na Costa Silva tinha um grupo importante, né, da comunidade eclesial de base, então a gente sempre participava das reuniões para colocar as problemáticas que estavam acontecendo e tirar algumas estratégias, né, para a comunidade como um todo, e também na associação de bairro. Tá certo? Tanto assim que um dos resultados disso foi que teve uma época que o Centro de Saúde do Costa Silva, não é que ele se desmembrou, mas ele criou uma outra unidade na Vila Cury, que era vizinho, porque o centro de saúde era muito pequeno, tá certo? O pessoal da Cury reclamava que não estava conseguindo ser atendido, então a gente criou um braço lá na Cury também. Que aí depois voltou, na hora que o centro de saúde foi ampliado, aí unificou de novo. Tá, mas isso foi resultado da conversa com a comunidade e com as unidades. Tá certo? Então, inclusive, em cima disso é que a gente acabou chegando no movimento popular, tanto para levar a demanda da esquistossomose, tá certo? Como também para estar participando de outras questões, tá certo? Que acabaram acontecendo nesse período que a gente estava lá. Então, desde a questão da demissão da crise do Gabriel, né? E do Mauro, porque os jornais sempre estavam em cima, eles falaram alguma coisa para os jornais e o prefeito resolveu demitir, tá certo? E aí teve toda uma movimentação para readmitir esses três, tá? Tinha também a assembleia tanto para ampliação de centros de saúde ou mesmo para, tipo assim, levar demandas para o governo de mais centros de saúde. Tinha que começar, porque os centros de saúde começaram a ser implantado tudo em casas de Coab, tudo pequenininho, né? Então, desde contratação de mais médicos, desde questões de ampliação do número de centros de saúde, ampliação dos centros de saúde, tá certo? Falta de medicamento, quer dizer, esses problemas todos, eles convergiam muito para a Assembleia do Povo, e a Assembleia do Povo acabava levando junto nas reuniões, né? Eu lembro de uma vez que teve a invasão do gabinete do prefeito, foi por causa do centro de saúde de vocês, não foi? Foi. Né? Que estava muito ruim, estava muito pequeno, e aí a gente marcaram assim, uma audiência com o prefeito e foi o grupo todo invadiu o gabinete do prefeito para fazer a reclamação, né, e pedir providências. Então, a questão
do movimento popular estava muito centrado em cima dessas coisas de necessidades. Embora mais para frente, depois ela acabou desembocando, ou mesmo se associando à criação dos núcleos de base do PT. Tá certo? Porque aí quando surgiu o PT, tá certo? Então, nesses vários locais onde tinha um movimento popular de base mais concreto, acabaram sendo organizados núcleos de regionais, não, de bairro do PT, né? Eu lembro que a gente ajudou a organizar o da Costa e Silva, tá certo? E eu também acabei ajudando também a organizar um pouco o núcleo central, porque você tinha os vários núcleos de bairro e tinha um núcleo do centro, tá? Então eu também ajudei a organizar o núcleo do centro, até o momento que a gente se desligou, porque percebeu que tinha manipulação também das várias facções dentro do grupo do PT, né? Então isso foi quando foi eleito, quando foi a próxima eleição do prefeito, tá certo? Que aí a gente queria lançar o Sebastião, tá certo? E efetivamente ele se lançou, mas a gente achou que podia estar lançando através do PT, né? Porque já eram núcleos organizados, e a igreja não quis, né? Porque a igreja, você discutia as coisas no núcleo do PT, a igreja depois discutia em separado outra coisa. A igreja e os sindicalistas. Então, na verdade, assim, eles também acabavam usando o movimento popular, tá certo? Para colocar as decisões deles, entendeu? Então a gente percebeu isso e eu acabei saindo, quer dizer, muita gente acabou saindo do PT, eu mesmo acabei saindo por conta disso. E isso ficou claro quando a gente propôs a eleição do Sebastião no núcleo do PT. Aí eles começaram a falar, vocês vestem duas camisas, uma camisa do PT e uma camisa do Sebastião, lembra dessa história? Que era assim, entendeu? Mas porque na verdade eles queriam estar colocando alguém deles, da igreja ou do sindicalista. Foi aí quando teve a cisão, pelo menos nós da saúde com o pessoal do PT. Eu não sei como é que os outros, porque é isso um pouco que a gente já falou, né? O Sebastião de Moraes tinha muito a coisa de pegar as pessoas que estavam sendo expulsas de outras prefeituras ou perseguidas e trazer para Campinas. Então você teve várias facções de vários outros partidos que foram organizando os centros de saúde, entendeu? Mas a maioria estava, a não ser, acho que uma outra facção acabou meio se desviando, mas a grande maioria estava apoiando a candidatura do Sebastião, entendeu? Então nesse momento da candidatura e da perda da coisa do Sebastião, teve rachas, né, dentro do programa, tá certo? Algumas pessoas saíram, tá certo? Eu acabei ficando, tá? E eu acabei ficando no centro de saúde, que aí depois eu falo, né, que entrou não, teve um período que era entre o Sebastião e o Neosal. Teve um período de transição que era o Plutarco, e depois eu conto um pouco do Plutarco, e depois o Sebastião, mas eu acabei ficando no centro de saúde. Mas como eu também já estava atuando a nível da secretaria, não na época do Plutarco, mas quando o Sebastião veio, ele chamou também para continuar atuando a nível central, que aí depois eu falo como é que foi. Não, na verdade assim, todos eram contratados pela prefeitura, só que você não tinha essa coisa de fazer concurso. Não é isso, é que na verdade você tinha, a contratação era muito através de indicações políticas, tá? E o Sebastião de Moraes, ele usava uma estratégia, a gente ri agora, mas era engraçado. Ele levava para o prefeito, tá certo? O conjunto de pessoas que ele queria contratar. Ele falava, o Domênico, ele foi indicado pelo vereador tal, tudo mentira. Não sei o que, foi indicado pelo vereador, tudo mentira, entendeu? Tá? Para poder contratar as pessoas que ele queria, entendeu? Mas ele assumiu o grupo todo. Ele acabou assumindo todo esse pessoal que veio no coisa dele, ele acabou assumindo. Embora assim tenha dado desgaste, por causa dos movimentos populares. E a questão do PT é que eu não lembro agora muito historicamente se a questão do PT foi antes dessa eleição do Sebastião. Os núcleos foi antes da eleição onde o Sebastião de Moraes. Então, acho que da época do Sebastião, acho que teve essa importância.
Quer dizer, além de você instalar o programa, né, hoje a gente pode até chamar de atenção primária, que era diferente do que a gente está falando, da atenção comunitária, né, que era uma coisa de pobre para pobre, que até admitia que a atenção médica, a atenção à saúde podia prescindir do médico, né, inclusive nessa época teve várias publicações, tipo saúde sem médico, entendeu? Que era estilo assim, você treina os auxiliares de saúde do bairro, da região, e elas tocam, mas o que elas iam tocar? É aquilo lá, verminose, anemia, entendeu? Esse tipo de coisa, né? Nesse programa que a gente acabou implantando, se recusava a fazer isso, então obrigatoriamente tinha que ter médico e auxiliares de saúde. Não estava envolvido a enfermagem, né? No final só no final, até porque você não tinha enfermeira disponível. Mas eu acho que de qualquer forma teve essa coisa positiva de você implantar quase 30 centros de saúde, essas equipes de saúde com médico e auxiliares do próprio bairro, porque inclusive tinha essa vantagem das auxiliares do próprio bairro, elas seriam o tempo todo, elas estavam o tempo todo em treinamento. Tá certo? Com quem fazia o atendimento no centro de saúde, elas davam retaguarda para a comunidade à noite de fim de semana, elas acabavam sendo muito requisitadas por uma série de coisas, porque a comunidade reconhecia, né, o papel que elas tinham, tá certo? E elas também, elas se reconheciam como de fazer esse papel, pelo menos lá no nosso centro de saúde, elas tinha uma que era a Maria lá, ela era animada de ir na casa das pessoas, atender, a criança estava com febre, então tinha essa coisa muito bem... porque a gente também discutia, que nem no nosso centro de saúde, a gente tinha reunião do centro de saúde toda sexta-feira à tarde, tá? Sexta-feira, acho que era ou de manhã ou à tarde, eu não lembro agora, tá certo? Mas eram sempre 2 horas de reunião, onde a gente sempre tinha, num pedaço da reunião, a gente discutia um tema de saúde, né, para aprofundar o treinamento das auxiliares de saúde, e na outra hora a gente discutia sobre a dinâmica e a organização do centro de saúde, né, como é que estava indo, o que tinha que mudar, essa coisa toda, né. Inclusive teve um negócio interessante no nosso centro de saúde, que uma que foi contratada como faxineira, ela com o tempo ela foi aprendendo as coisas e virou auxiliar de saúde, né? Uma delas, né? Agora depois, quer dizer, e nessa época também teve a questão da organização das auxiliares de saúde numa associação, tá certo? Que começou por Campinas, que eu saiba, e também teve o início da organização dos secretários municipais de saúde, tá certo? Que aí, inclusive, eu lembro que a gente foi visitar algumas outras secretarias, tipo Niterói, Londrina e Montes Claros, né? Que estavam com uma proposta muito semelhante de Campinas, né? Começou essa organização, porque também essa proposta ela vai se difundindo e se divulgando em torno das prefeituras. Inclusive, a gente recebia gente de outros municípios para estar treinando nos centros de saúde, né? E com o tempo isso foi organizando um pouco o que se chamou o movimento municipalista em saúde, né? Quer dizer, a partir dessa congregação, desse núcleo inicial, começaram a fazer reuniões anuais, semestrais, tá certo? E isso que acabou lá na frente, depois com o SUS, desembocando no CONASEMS, né? Que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Então acho que teve essas coisas que são importantes. Mas na 8ª Conferência de Saúde já tinha representantes, por exemplo, dos municípios grandes, dos auxiliares de saúde, que foi em 86. Dizer, o START seria isso. Start Poderíamos seria. falar Aí, quando que o chega, START é esse encontro de secretários de saúde em começa Campinas. aí. É o START. Não sei se é só aqui, mas aqui foi Não, um start. é aqui, quer dizer, é aqui, Montes Claros, Niterói, né, Londrina e tal. Esse START conjunto, quer dizer, e é onde que se acende uma tocha quando a reunião é feita aqui, é só isso. Sim. Não é que aqui nasce, é que aqui é onde acende o farol. Essa coisa, e vai engrossando o caldo. Aí, quando chega na conferência, e uma das coisas que esse movimento acaba se constituindo numa organização. Então, não é que eu estou pensando é que agora estou pensando no texto futuro, é só aí isso. vai se Mas esse gancho é importante lembrar. Que esse gancho é importante lembrar.
É aquilo que você falou, não sei se eu falaria que daqui surgiu tudo. Isso não dá porque o Brasil é muito grande. Não é isso, Aí de repente lá no Nordeste também teve uma sementinha, então, entendeu? E isso, só as pessoas contando as histórias a gente vai como a saber. civilização humana, você nunca sabe onde que ela começou. Ela começou em várias partes do mundo, é isso que acontece. Mas pelo menos eu acho que pegando o estado de São Paulo e meio a região sul, o Rio de Janeiro o que é? A região sul? Também não. Sudeste. E Minas também é sudeste. Então pegando o sul, sudeste, estado de São Paulo, acho que dá para dizer que meio núcleo começou por aí. Entendeu? Mas pode ter tido coisa no Nordeste, em outros locais que a gente não consegue, pelo menos assim. Do que eu tento levantar da bibliografia, tá certo? A gente vê muita coisa desta região, de outras coisas. Pode ser que pode ser que com o tempo ninguém contou a história e de repente alguém vai contar uma hora, entendeu? Tá certo? Na bibliografia que você pesquisa, não aparecem outras coisas, não é isso? Outras regiões com experiências semelhantes. Com esse espírito de fazer coisas coligadas. Então, o que mais? Não, então, acho que da época do Sebastião de Moraes foi isso. Aí depois o Sebastião foi convidado para ser secretário em... Como é que chama? Itu? É Itu, né? Não, que levou uma equipezinha, foi quando... Convidado para ser secretário. Que foi Foi quando... candidato a Itu depois? Não, foi candidato Novamente? a prefeito. Depois? Outra Não, vez? depois que acabou, na eleição, aí perdemos. Aí que ele foi para para... política, não se candidatou de Encerrou novo. que ele foi para Itu. Sim. E aí Aí ele morreu morreu. no acidente. Ele morreu no acidente, encerrou porque faleceu no acidente. Aí você não tem como lutar. Acho que é importante registrar que o nome do COSEN de São Paulo é Sebastião Moraes. Chama Associação Sebastião de Moraes. Bom, então depois da saída do Nelson, teve um interregno aí com o Plutarco, que qualquer dia a gente pode estar falando também a respeito, mas aí tem a parte que o Nelson foi convidado para ser o secretário, né? Na administração do Nelson, a minha atuação mais no nível central da Secretaria de Saúde foi pequena, só em algumas atividades, né? Até porque ele trouxe uma equipe dele, ele quis montar a equipe, trouxe ex-alunos dele da Unicamp, que aliás eu acho que tem um que a gente precisava entrevistar, essa coisa toda. Tá certo? Só que é o seguinte, né? Quer dizer, como eu já estava na PUC, né? Quer dizer, já vinha na PUC, e na PUC também eu sempre tive essa característica, né? Dava aula, mas participava da administração. Tá? E dentro da PUC estava se discutindo a questão da implantação das AIS, do SUDES e do SUS dentro da universidade. Com a vinda do Nelson, então, em 82, tá certo, para a Secretaria de Saúde, a nível vamos dizer, da saúde do Brasil, já estava se discutindo muito a questão da crise, da Previdência, novas alternativas, essa coisa toda, tá? E o Nelson sempre se mostrou muito interessado em participar desses movimentos nacionais, até porque ele era membro do Partido Comunista, já que ele não falou, eu falo. E eles tinham uma certa atuação dentro desse processo de discussão, né? Mas de qualquer forma, tá certo? O que aconteceu é que a gente acabou montando, porque como estava vindo a implantação das AIS, tá certo? Foi o primeiro que veio, né, na questão da reforma da Previdência e na sequência veio o SUDES, mas na questão da implantação das AIS tinha que discutir um plano de implantação das AIS. Tá certo? E dentro da proposta da implantação das AIS, você tinha que ter um comitê interinstitucional. Tá certo? Que no final, esse comitê interinstitucional acabou sendo o germe do Conselho Municipal de Saúde, com o tempo. Entendeu? Então, para organizar esse comitê, ele pediu um representante da PUC, tá certo? E como eu já vinha discutindo dentro da PUC a implantação do SUS, essa coisa toda, o Zé Carlos me indicou como representante nesse grupo, tá? Então, a minha participação durante o do Sebastião, fora a questão que eu continuava no centro de saúde,
tá certo? Eu participei muito das comissões e dos comitês para implantação, tanto das AIS quanto do SUDS, tá? A participação foi em que sentido? Primeiro, desse comitê, tá certo? Que vinha discutindo a proposta das AIS. Esse próprio comitê escreveu o documento, porque aí para as AIS e o SUDS ser implantado, você tinha que escrever uma proposta para o governo do estado, aí o governo do estado juntava as propostas dos municípios, tá certo? E levava para o governo federal, tá? Então a gente ajudei a escrever o documento das AIS aqui em Campinas. Eu, o Gastão, pela Unicamp, agora não lembro de todos, mas eu tenho inclusive o documento, que depois tenho que passar para todo mundo. Tá, então foi discutido isso e organizado o comitê das AIS, tá certo? Tá, e dentro desse comitê das AIS começava a se discutir várias questões que inclusive iam ser aprofundadas no SUDS, tá certo? E também propostas que o Nelson ia levando para lá. Tá, então, por exemplo, a municipalização dos PANs do INAMPS. Então, nesse comitê, você tinha o superintendente do INAMPS, do INS aqui de Campinas, que participava, tá certo? Então, tinha essas questões todas, quer dizer, ia municipalizar o que do INAMPS, né? Então, você tinha a policlínica lá, aquela mais antiga, que agora até mudou de lugar, você tinha os centros de saúde, que precisavam ser municipalizados, você tinha a questão toda da vigilância, como municipalizar a vigilância, então essas questões todas eram discutidas nesse âmbito aí, tá certo, desse comitê. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o documento, foi aprovado, tá certo? E num primeiro momento, com a aprovação do documento, a gente tinha um planejamento que a gente fazia de como solicitar o recurso das AIS, tá certo? E aí o Luiz Cecílio atuou bastante, porque eu acho que ele estava também assessorando na Secretaria de Saúde, o pessoal do planejamento, tá certo? Para organizar essa documentação de planejamento. Porque aí você tinha que dizer, olha, eu tenho tantos médicos, faço tanta consulta de criança, de gestante, né? Quer dizer, tudo que você fazia em cima disso, tá certo? Você assinava um documento de pagamento, né? Quer dizer, a Prefeitura de Campinas assinava um documento, um convênio, né? Um convênio como se fosse compra de serviço, não tinha fundo ainda, então como se fosse compra de serviço, você tinha um documento sabendo o que o INAMPS ia passar para a Prefeitura. Esse foi um primeiro momento. No segundo momento aconteceu coisa parecida com o SUDS. Tá certo? Só que nesse caminho, no primeiro momento, você teve a municipalização dos centros de saúde. Então, todos os centros de saúde do estado passaram para a prefeitura. Tá certo? No segundo momento, você teve a municipalização dos PANs do INAMPS. Então, os serviços que estavam organizados como policlínicas do INAMPS passaram para a prefeitura e aí entravam nessa sistemática. Tá certo? E a questão das internações é que entrou muito depois. Tá certo? Tá? Mas aí, quando ia entrar a questão das internações, tá certo? Já foi no momento, estava na boca de edição do SUS, entendeu? Da Constituinte, né? Que ela foi aprovada em 88, mas só que a primeira legislação do SUS saiu em 90, demorou 2 anos, tá certo? Mas até lá a gente estava com o projeto AIS e SUDS, tá certo? Porque depois da assinatura do SUS, aí vem outra sistemática, tá certo? São outras sistemáticas, porque aí você tem que montar o fundo, né? Então muda totalmente, aí já é uma outra dinâmica, tá? Só que nessa primeira dinâmica, inclusive assim, o que a gente escreveu, a gente elaborou várias coisas, inclusive assim, como deveria ser organizado esse conselho, quais as funções desse conselho, quais as responsabilidades, que eu inclusive escrevi. O Nelson acabou editando isso e distribuindo para o Brasil inteiro. A gente foi, inclusive, a algumas reuniões, né, que nos solicitaram para falar dessa experiência, tá certo? Eu lembro disso. Então, nesse governo do coisa, eu atuei mais nesse nível, tá certo? Só que nesse nível também é que tem um conflito que vai eclodir depois, lá no SUS, tá certo? Porque tinha a questão da coordenação dessa comissão, tá? Então você não tinha nenhuma legislação
de quem coordenava, tá? E a ideia é que a coordenação ela fosse passada de instituição para instituição. Tá certo? Aqui isso vai, lá depois no SUS, isso explode, porque por coincidência, antes de organizar o SUS, eu que estava coordenando. E aí quando veio o SUS, tá certo? O secretário de saúde que pegou o SUS, a entrada do SUS, tá certo? Ele quis que mudasse o ordenamento de como era organizado e obrigatoriamente ficasse o secretário de saúde como o presidente do conselho municipal, né? Que aí depois virou conselho municipal, tá certo? Agora, nessa época, do que eu acompanhei, do que mudou, tá certo? O Nelson brigou, quer dizer, continuou brigando para ter recursos para modernizar os centros de saúde. Eu não sei dizer quantos centros de saúde ele inaugurou, mas isso daí tem como levantar, mas na época eu não lembro. Eu sei que ele brigou por recursos para modernizar centros de saúde, tá certo? E, como é que chama? Acho que é dessa época também, não sei, Carmen, que é aquele grande treinamento dos auxiliares de saúde, o projeto Larga Escala, não é? Que ele trouxe, o projeto Larga Escala. Era o Larga Escala e mais tinha também um voltado para médico. Certo? Por quê? Porque como ele sempre estava assim, junto ao governo estadual e ao governo federal, tá certo? Ele ia trazendo o que ele via de recursos para Campinas, né? Aí depois, em que áreas que ele investiu, aí depois a gente tem que ver, tá certo? Mas tem dados para ver isso daí. Bom, eu vou falar então um pouco da questão dos centros de saúde dentro da PUC, né? Quer dizer, a proposta que foi desenvolvida na PUC a partir mais ou menos de 1980, 81, tá certo? Até as vésperas da saída do SUS, né? 1988, 90, tá? Então, a gente iniciou com um convite do professor Tobar, que havia saído do Departamento de Medicina Social e Preventiva da Unicamp, tinha assumido que não era bem o departamento, né? Porque na PUC eram 3 áreas num departamento só, que era a gineco-obstetrícia, a pediatria e a medicina preventiva e social, todas num departamento só, tá? Então eram áreas de departamento, tá? E ele assumiu a área de medicina preventiva e social, tá certo? E acabou convidando um grupo inicial, tá certo? Que trabalhava na prefeitura, que era constituído pela Carmen, pelo Domênico, Percy, Alice, a Beth Smack, a Cristina e o Ângelo, que foi um grupo inicial, e a gente iniciou, quer dizer, já tinha um centro de saúde que era tocado mais pela enfermagem, tá certo? Mas não tinha nem atuação do médico, nem atuação multiprofissional. Por quê? Porque a Faculdade de Ciências Médicas da PUC, tá certo? Ela tinha vários cursos, tá certo? Era multiprofissional. Então você tinha medicina, você tinha terapia ocupacional, tinha fisioterapia, tinha outras áreas vamos dizer, da área de saúde, mas que eram outras unidades, que nem odontologia era uma unidade à parte, psicologia era uma unidade à parte, tá certo? Mas dentro da FCM tinha também como é que chama? A farmácia, a farmacêutica, né? O ensino farmacêutico, eram basicamente esses daí, tá certo? Mas de qualquer forma era um conjunto grande de profissionais da área de saúde, tá certo? E que não tinha nenhuma prática conjunta, essa coisa toda, tá? Então, eu acho que esse projeto dos centros de saúde dentro da PUC teve também essa vantagem, essa coisa positiva de tentar juntar essas áreas todas dentro de uma prática coletiva, que acho que isso vai ficar mais claro para frente. Mas quando a gente iniciou, só tinha esse centro de saúde da Castelo Branco, e o grupo que veio para o departamento começou com uma prática em medicina escolar, tá certo? Então começou a atender os alunos de escolas públicas de Campinas, né? Porque eram muitos alunos de medicina que precisavam estagiar, e aí a gente dividia eles por turmas, e esses professores convidados se dividiam também por períodos para estar ensinando na medicina escolar.
E a gente tentava na medicina escolar, quer dizer, não só fazer a consulta do aluno, né? Mas também estar discutindo as questões relacionadas à saúde coletiva, tá? O departamento também, quer dizer, além dessa prática na medicina escolar, que era mais na época do internato, tá certo? A gente tinha mais 4 ou 5 disciplinas distribuídas do 1º ao 4º ano, tá? Então esse pessoal que veio acabou tendo que assumir essas disciplinas também, né? As disciplinas que a gente chamava de teóricas e teórico-prática, tá? Bom, né, dentro dessa perspectiva e em cima do que o José Carlos, o diretor, ele já tinha de objetivo, né, de você poder criar vários centros de saúde, né, para ensino do aluno, a gente acabou elaborando uma proposta inicial de abertura de mais 2 ou 3 centros de saúde na área do entorno do hospital. Tá, isso foi durante o ano de 81. Em 82 a gente começou a discutir essa proposta com a reitoria, né, junto com a diretoria da faculdade, até que ela foi aprovada, tá certo? E aí a gente escolheu 2 áreas, que foi a do Ipauçurama e a do Campos Elíseos, tá certo? E aí os imóveis geralmente eram semelhantes da prefeitura, que eram casas de Coab, tá certo? Que tiveram que ser adaptadas, ampliadas, porque era uma coisa que você tinha que também estar com o aluno, né? Então você tinha que ter um espaço mais amplo, locais para fazer discussão de casos com os alunos, então tinha toda uma adaptação para ser feita, né? Então, durante esse tempo, em 1982, por aí, os espaços foram sendo adaptados. Nesse mesmo período, eu não sei precisar a data, se foi 82 ou 83, teve uma reestruturação daquele departamento que tinham 3 eixos, GO, Pediatria e Medicina Preventiva e Social, e acabaram se fundindo em 2 departamentos. E o Departamento de Medicina Preventiva e Social foi um deles, a GO e a Pediatria continuaram juntos e se separaram só mais para frente, tá certo? Bom, então em cima disso a gente acabou já ficando responsável por um departamento, tá certo? Por 3 centros de saúde e um conjunto de meia dúzia de disciplinas, porque a gente dava disciplina não só para medicina, mas para alguns outros cursos, tá certo? Então, por exemplo, a gente dava para engenharia sanitária, tinha um curso também que eles tinham que aprender essa coisa da prevenção, então tinha alguns outros cursos, tá? Então a gente, é que eu não lembro na saída educativa, mas eu mais ou menos acho, pelo menos pelo que eu vejo pelo que aconteceu comigo, a gente tinha 8 horas nessa disciplina de saúde coletiva que você ensinava nos centros de saúde, tá certo? E eu tinha mais 2 disciplinas que junto dava 16 horas. 4 e 8, 16. E você tinha assim, por exemplo, tinha gente que tinha 12, tá certo? A gente tentava compor para dar conta do conjunto de alunos todos que tinham que estagiar, tá certo? Bom, aí com a proposta de abertura de mais 2 centros de saúde, tá certo? Esse mesmo grupo tinha que se repartir por tudo isso, mas aí a gente teve que trazer mais gente, tá certo? Que aí foi uma segunda leva, pelo que eu lembro, aí vocês me ajudam, que veio a Solange, veio o Adilson, o Maurício, o Edimburgo e o Everton. O Luiz Meiras, ele veio também nessa segunda leva, tá? Como se constituiu o departamento, precisava indicar um coordenador do departamento, que aí a gente conversou com o Emerson Merri, que já estava aqui em Campinas, e ele acabou assumindo o departamento, só que ele ficou numa administração só, tá certo? Aí depois ele saiu, foi para a Unicamp, tá certo? E aí no resto do tempo eu assumi a administração 2 vezes, acho que depois a Cristina assumiu mais uma vez, nesse período todo, né? Aí dá 2, 4, 6, e eu voltei de novo para o departamento, tá? Então foi mais ou menos isso. Nesse período que eu estou falando, fiquei eu e a Cris. Eu mais tempo e a Cris menos tempo, coordenando o departamento. Bom, acho que uma coisa que é importante é que os centros de saúde, né, quer dizer, além de já ser um projeto melhorzinho, né, porque mais adaptado para o ensino, a gente também acabou, em termos de atividade e para ensino do aluno, tá certo? Implantando a mesma sistemática que a gente fazia nos centros de saúde da prefeitura,
né? Então, aquilo que eu já tinha falado dos programas, dos PAN, então, programa de criança, de gestante, de hipertenso, de diabético, e aquela sistemática de você ter consultas programadas nesses programas, consultas eventuais e consultas agendadas, a gente implantou isso dentro dos centros de saúde da PUC, e você ensinava o aluno em cima dessa dinâmica, tá certo? Inclusive tinha algumas disciplinas que eram anteriores ao aluno chegar lá, que era alguma coisa de administração e saúde pública, era uma disciplina de administração, que você ensinava o aluno várias questões sobre a administração, inclusive do centro de saúde, né? Então, vamos dizer, antes dele vir para o internato, ele vinha no centro de saúde, olhava, observava o centro de saúde, como é que funcionava, como é que era organizado, essa coisa toda, que eu acho que é importante. Inclusive, eu lembro que a gente levava os alunos para passear na área de cobertura, né? Então, o aluno, antes de vir, conhecia, quer dizer, assim, o Ipauçurama abrange que área? Bom, então vamos conhecer a área, ó, tem favela, entendeu? Então você também fazia todo uma abordagem nesse sentido, e também para ele fazer um relatório do que ele estava vendo, tá certo? E do que ele ia receber no centro de saúde, percebe? Então, não era só a questão de você ir no centro de saúde e fazer a consulta lá do indivíduo, né? Você tinha também, junto com as outras disciplinas, você acabava tendo com o aluno essa abordagem também dessa questão social, da localização do centro de saúde, de como que era a comunidade, tá certo? Embora a gente sempre criticava que a carga horária desse conjunto de disciplinas em relação às disciplinas de clínica, cirurgia e especialidade era muito pequena. Então ele vivenciava mais especialidades, a clínica e a cirurgia, do que a nossa área. E é lógico, todo mundo queria ser especialista. Mas isso daí embora muita gente que se formou acabou atraindo, né, para a rede básica. Por quê? Porque com o tempo, que esse período aqui também coincidiu com o crescimento desses projetos de município, que nem o de Campinas, tá certo? Essas áreas de centros de saúde, atenção básica, ela foi se tornando um mercado importante. Tanto assim que quando o SUS surge, tá certo? Ele já é vamos dizer, o maior mercado médico, tá certo, do que as especialidades. Tá certo? Então, de qualquer forma, você percebia que o aluno ia se formar e muita gente ia para esse mercado, tá certo? E a gente tentava adaptar o ensino para isso, tá? Bom, em paralelo, tá certo? O que nesse período já estava acontecendo, porque nesse período já estava acontecendo a implantação das AIS, tá certo? Que aquilo que a gente estava conversando hoje de manhã, do Prev-Saúde ou Pró-Assistência, nunca lembro. Que ele fala, que o Pellegrini falou, o Pró-Assistência. O Pró-Assistência, na verdade, ele não foi implantado. É que o Prev-Saúde, quando foi feita a primeira proposta, ele teve problemas políticos, que nem o Pellegrini falou. O Prev-Saúde, assim, quando a Previdência entrou em crise, tá, em 1981, 82, se criou o CONASP, que era um conselho para pensar essa crise e dar sugestões, tá certo? E dentro desse CONASP é que começou a se pensar a questão da atenção básica como a primeira porta de entrada do sistema, tá certo? Essa questão de você ter níveis de atenção primário, secundário, terceiro, que na verdade eram discussões que já estavam sendo feitas na Inglaterra e vários outros países, mas eles trazem isso para pensar como alternativa de saída da crise aqui do INSS, tá certo? E ao mesmo tempo, o que a gente viu um pouco de manhã, tá certo? O pessoal da ESP Fiocruz pensou esse projeto, o Prev-Saúde, tá certo? Que o Prev-Saúde vinha nessa mesma perspectiva, tá certo? Só que eu acho que ele era um pouco mais radical do que foi aprovado, porque o que foi aprovado no lugar do Prev-Saúde foi as AIS, tá certo? E os SUDs. Eles separaram esse projeto em dois AIS, que propunha a integração da atenção básica com a atenção especializada, tá certo? Tá bom. E depois os SUDs, que propõem a municipalização ou a estadualização, quer dizer, você troca a gerência dos serviços de saúde, tá certo? E tenta convergir para o município e para o estado,
tá certo? E o governo federal, ele vai com o tempo ficando sem serviço nenhum, que na verdade é o SUS de hoje, tá certo? Só que o pró-assistência não deu resultado por causa que não tinha recurso e por embate político, tá certo? Enquanto que quando surgiram as AIS, aí você já tinha o Ezio Cordeiro no INSS, né? Você tinha algumas pessoas mais progressistas que acabaram conseguindo fazer passar esses projetos, tá certo? Então coincidiu com a implantação das AIS em Campinas, tá certo? E eu, no caso, eu fui, a prefeitura criou um comitê municipal para a implantação das AIS, tá certo? E pediu representação de vários serviços. Daí eu fui participar como representante da PUC, tá certo? Nesse conselho das AIS na prefeitura, tá certo? Que é o que eu já tinha falado na administração do Nelson, tá certo? Que é ele que pegou esse período. Tá? Então eu tive uma atuação como representante da PUC nesse espaço, tá certo? De discussão, tá certo? De como os vários serviços da PUC, tá certo? Eles estariam se integrando com o tempo, tá certo? Nessa construção do SUS que vinha vindo. Era as AIS, depois o SUS e ia desembocar no SUS. O recurso que o Ministério da Saúde, só que como não tinha fundo, tá certo? Então o Ministério da Saúde mandava para o Estado repassava para os municípios em cima de um planejamento, que a gente na época chamava de POI. Tá certo? Planejamento orçamentário integrado, tá certo? Que aí porque aí, como cada município estava numa situação, o Estado é que sabia melhor como fazer a redistribuição desse recurso. Era governo federal, só que é o seguinte, como isso depois foi, não é se misturando, foi se integrando com a questão da municipalização, então vou usar um exemplo, centros de saúde do Estado, que tinha em Campinas. Dentro desse processo de implantação das AIS e do SUS, os centros de saúde do Estado foram municipalizados para o município de Campinas. Não é que ele passava o dinheiro. Então, por exemplo, ele tinha 20 médicos nos centros de saúde do Estado, ele continuava pagando os 20 médicos. Então, no primeiro momento, não tinha repasse de recurso, desse exemplo que eu falei, do Estado para o município. Ele repassava os serviços e continuava pagando o pessoal, tá certo? Isso depois, com o fundo municipal, essa coisa vai mudar, tá certo? Quer dizer, porque foram assim, projetos que o CONAS pensou, tá certo, de fazer como saída da crise. Então, como saída da crise, eles imaginaram a rede básica de saúde como porta de entrada para um sistema que ainda não estava montado, tá certo? Mas a rede básica já tinha provado que ela custava menos, né? Que ela podia ser acessível em qualquer lugar e ela custava menos porque as pessoas antes de ter a rede básica iam para onde? Iam para o pronto-socorro, tá certo? Ou fazer fila na porta do INSS, tá certo? Ou da Santa Casa, que só atendia indigente, entendeu? E com a organização da rede básica, a rede básica é que se tornou isso que a gente chamava de porta de entrada e com um custo mais baixo. Então isso daí teve aceitação, embora tenha outras questões aí financeiras mais complicadas. Então, nesse momento, você tinha, que eu estava na PUC, essa questão dos centros de saúde, todos que foram municipalizados, dos ambulatórios do INSS também serem municipalizados, então a policlínica, tinha 2 policlínicas aqui, o serviço de fisioterapia, essa coisa toda ia sendo municipalizado, e por último ficou a questão da internação, tá certo? Que só quando veio o SUDES, tá certo? Que essa questão da internação começou a ser discutida, a descentralização, porque os hospitais, tá certo? Eles não foram municipalizados de uma vez só. Tá? Eles passaram primeiro para o Estado, e aí quando surgiu o SUS, mais para frente, é que eles foram aos poucos sendo municipalizados. Então, essa parte mais da assistência especializada e mesmo de pronto-socorro, eles demoraram mais para serem municipalizados, tá certo? Mas de qualquer forma, aí tinha toda uma discussão interna, porque assim, você tinha serviços de tudo bem, serviços de medicina na PUC, você tinha os serviços de psicologia, do curso de psicologia, você tinha serviços de atenção farmacêutica da farmácia,
Entendeu? Você tinha vários serviços dos cursos, porque, por exemplo, você tinha um ambulatório de terapia ocupacional, tinha uma atuação dos fisioterapeutas no hospital e nos ambulatórios, então você tinha vários serviços, então a gente começou essa discussão interna nesse primeiro momento. Não, o vir para a rede, na verdade são duas discussões paralelas, tá? O que podia vir para a rede, ele tinha um caminho através, vamos dizer, de um projeto mais acadêmico. Tá certo? Os centros de saúde foram criados e junto com a vice-reitoria acadêmica, você começava a discutir o que poderia ser incorporado dos outros cursos nessa proposta de centros de saúde. Tá? E isso foi facilitado porque, acho que em 82 ou 83, teve uma reforma grande dentro da PUC, tá certo? Dos projetos pedagógicos, que a gente chamava, que cada curso tinha um projeto pedagógico, né? Você vai formar o médico como? O que você quer que ele faça? O que ele vai aprender? Seria mais ou menos o projeto pedagógico. Então, dentro dessa questão de rever os projetos pedagógicos, como a gente já tinha discussão com os outros cursos, tá certo? Em relação à medicina social e preventiva, todo mundo tentou incorporar ações nessa área dentro do seu novo currículo. Tá, então, mas essa é uma discussão, tá certo? Tá, porque os centros de saúde, de qualquer forma, já tinham sido assumidos pela universidade, pelo curso, independente de onde vinha o dinheiro, né? Porque no começo era dinheiro da própria universidade. Tá? Depois, com as AIS, com a possibilidade de você receber esse dinheiro, é que começou a se discutir também como é que, não só esse, como os ambulatórios dos outros cursos, poderiam ser integrados todos junto com as AIS e receber recurso. Tá certo? Só que não penso que é fácil. Então, como eu estava falando, tinha essa ação mais acadêmica dos outros cursos participarem do projeto dos centros de saúde e, como a gente estava comentando, que foi, vamos dizer, uma grande inovação que a PUC fez em relação à atenção básica, né? Que é não só a incorporação, mas também como é que os outros cursos enxergavam a sua atuação na atenção básica, porque eles não tinham ideia. Né? Quer dizer, tudo bem, a fisioterapia vai fazer o quê no centro de saúde? Não adianta ela fazer a mesma coisa que ela faz no hospital. Tá? Então, eles também, foi assim um momento meio de descoberta do que eles poderiam estar fazendo. E com o tempo eles foram achando as coisas que eles poderiam estar fazendo, que depois isso eu acho que foi incorporado por Campinas bastante e outros municípios também acabam incorporando. Tá certo? Embora você ainda não tenha hoje, se você disser que a atenção básica é um serviço multiprofissional, ele não é. Tá? Até porque, isso a gente pode até conversar, a forma como o Ministério propôs a atuação desses outros profissionais da atenção básica foi através de um outro servicinho de complementar. Mas, de qualquer forma, eu acho que na PUC aconteceu isso, e foi importante porque não só pelo fato de você incorporar os outros profissionais na atenção básica, mas como teve a reforma curricular, tá certo, desses outros cursos, esses cursos, não da medicina não, mas esses outros cursos acabaram servindo de modelo, tá certo, para os cursos de outras universidades, e eles acabaram sendo muito chamados na hora que tinha alguma reforma curricular ou um novo curso a ser instalado nas outras universidades, eles acabavam sendo chamados para falar sobre o modelo que eles estavam desenvolvendo. Então, eu acho que isso foi importante, tá? Mas eu estava falando, mesmo assim, a dificuldade de incorporar tudo isso dentro vamos dizer, do projeto do SUDS, e receber também recurso, né? Seja do Estado, seja do governo federal. Por quê? Porque nessa época o hospital escola, né, o Celso Pierro, ele tinha já um convênio, que era o convênio de hospital universitário, tá certo? Com o INSS, que era um convênio específico, diferente, um pouco diferente dos outros, porque já era um convênio que já tinha sido reestruturado, porque uma das coisas da crise do INSS, né, um dos pontos da crise era o desvio de recursos pelos hospitais, ou o ganho excessivo dos hospitais, tá certo? E nessa perspectiva, dentro do Plano CONAS, eles criaram um novo, isso até como experiência, um novo
uma nova proposta de contratação de serviços hospitalares com os hospitais universitários para fazer um teste. Tá certo? Então eles mudaram as formas de pagamento e incluíram um novo contrato universitário para ver se dava conta, tá certo? E realmente depois esse contrato com os hospitais universitários meio que virou o modelo, tá certo, do SUS, isso no começo do SUS. Tá, então foi uma coisa importante. Só que dentro da PUC, o que você tinha? Você tinha o hospital universitário, que tinha um CNPJ, não, tinha um CNPJ próprio, tá certo, para fazer o convênio, e os outros serviços não tinham CNPJ nenhum, e a faculdade de medicina não tinha CNPJ, nem o curso tinha CNPJ. Então tinha essa discussão e teve vários conflitos, porque aí você teria que vincular toda a produção desses serviços através do hospital universitário, para ele poder receber. Tá certo? Isso no primeiro momento porque você não tinha mecanismos, porque como ele mandava todo o faturamento para o INSS e recebia do INSS, tá certo? Não tinha outros mecanismos, tá? E isso criou vários conflitos e briga interna, entendeu? Porque daí fica aquela coisa, mas a psicologia não quer porque o dinheiro vem para o hospital e onde vai parar esse dinheiro? Entendeu? Então isso criou alguns conflitos internos, mas foi a forma que se encontrou de estar recebendo. Quer dizer, aí quando se conseguiu isso, conseguiu-se ter recurso para esses serviços. Bom, então eu acho que assim, tentando amarrar um pouco, eu acho que assim, a proposta dos centros de saúde da PUC, além dela ter incorporado, né, quer dizer, um pouco o modelo que vinha acontecendo nos centros de saúde em Campinas, tá certo? Para ensino do aluno de medicina, tá certo? Ela acabou se caracterizando pela incorporação dos outros cursos, que aí cada curso também achou o seu espaço aí dentro, que era uma coisa que foi importante, tá certo? E também tem a questão de que os centros de saúde da PUC, eles eram próprios da PUC, tá certo? Eles tinham autonomia em relação ao Estado, ou seja, eles podiam estar tendo até liberdade de estar criando essas coisas novas, entendeu? Dentro da universidade, e acho que foi uma experiência importante, diferente de outros que botavam os seus alunos no centro de saúde do Estado, ou no centro de saúde da prefeitura para fazer estágio e muitas vezes assim, só observação, né? Então esse modelo que tinha até o docente presente junto com o aluno, orientando o aluno, acho que foi um modelo importante, que inclusive eu acho que é importante para isso que a gente está estudando, caracterizar bem esse modelo e dizer mesmo, né, como é que ele foi sendo feito. Que eu acho que é o que continua até hoje, embora eu acho que com muita diversificação. Por quê? Porque com o tempo esses centros de saúde, eles vieram a fazer parte da rede básica de Campinas, tá certo? Ou seja, a propriedade dos centros de saúde, o equipamento passou a ser responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, tá certo? Só que a parte acadêmica, pelo menos é o que se tenta até hoje, ela tem essa autonomia do modelo acadêmico, do ensino, de como ele funciona, ser da PUC, tá certo? Embora acho que hoje precisava ver como é que isso diversificou, mas eu acho que é importante porque na verdade, assim, você acabou criando um modelo, não separado, mas um modelo próprio, tá certo? Que vem até do amadurecimento do que estava acontecendo em Campinas, tá certo? Que mais? Bom, eu acho que dentro desse período, uma coisa importante, porque assim, dentro desse período, com a reforma dos projetos pedagógicos dos cursos, teve duas coisas que aconteceram. Que quando o Eduardo Coelho ele assume como reitor em 1985, tá certo? Ele chama no caso eu e a Carmen, ele chama para quer dizer, ele já chama antes para assessoria de planejamento. Ele tinha uma assessoria de planejamento, tá certo? Que essa assessoria de planejamento era para orientar mesmo a reforma dos cursos no primeiro momento, mas também a PUC estava com um problema importante, que era um problema econômico-financeiro,
Tá certo? Então ele também tenta dar uma ajustada no que eles chamam na modulação dos cursos. Então, por exemplo, você tinha, como os cursos da PUC, cada um se originou de um jeito e desenvolveu de um jeito, então de repente você tinha um curso que tinha um professor para 3 alunos, tá certo? Outro curso tinha um professor para 15 alunos. Tá certo? Mas não muito em cima de uma discussão até pedagógica e acadêmica, né? Por que eu tenho isso num curso e isso no outro? Então, o que ele tentou fazer foi toda uma discussão acadêmica em cima disso, tá? E ajustar essa modulação, mas é lógico que ele também queria dar uma enxugada nos cursos para diminuir o déficit, tá certo? O que na realidade se conseguiu fazer, tá? Aí depois ele assume em 85 como reitor e a gente continua nessa assessoria de planejamento, eu e a Carmen, tá? Só que a gente ia na assessoria de planejamento para assessorar mais a área da saúde, tá certo? Porque aí você tinha a Corinta e tinha o Balzan, né? A Corinta, o Balzan, o Sérgio, tá certo? Que eles assessoravam mais as outras áreas de exatas e humanas, tá certo? Bom, eu acho que a importância dessa participação, quer dizer, além de estar atuando a nível mais global dos cursos, tá? Você conseguia discutir também a questão de como a saúde era vista, né? Porque mesmo dentro da reitoria, você conseguia discutir essas questões de tecnificação, de especialização precoce, entendeu? Tá? Então você conseguia, pelo menos, embora isso não penetrasse muito nas outras áreas do curso de medicina, né? Porque isso é complicado. Tá? Mas, de qualquer forma, tá certo? Através da atuação na assessoria, a gente teve também alguns assessores que foram importantes, que eu considero mais consultores, que foi a Maria Nilde e o Paulo Freire. Tá certo? Tivemos a consultoria da Maria Nilde e do Paulo Freire, e em cima, principalmente da atuação da Maria Nilde, que ela se propôs a fazer uma avaliação, como se fosse uma avaliadora externa, né, de todo o conjunto de cursos da PUC, porque a ideia era um pouco você estar elegendo áreas de excelência e investir mais nessas áreas de excelência, porque você não tinha recursos para investir em tudo, tá certo? Então você queria investir nessas áreas de excelência. E aí a Maria Nilde fez toda uma avaliação, tá certo? E como resultado dessa avaliação, se chegou à conclusão que tinham 3 grandes áreas dentro da PUC que deveria ser investido. Uma era a saúde, e especificamente mais na saúde coletiva, tá certo? Que ela identificou que teria mais potencial, tá certo? A outra área seria a área de educação, que aí pegava toda, na verdade, a educação, não era a educação sozinha, mas pegava todas as licenciaturas, educação e licenciaturas, e uma outra área que seria de meio ambiente, como é que chama? Arquitetura, urbanismo e meio ambiente, né? Seriam 3 áreas, que inclusive essa arquitetura, urbanismo e meio ambiente podia estar agregando as áreas mais tecnológicas, né? De engenharias, essa coisa toda. Tá? Aí essa proposta foi aprovada, mas o único núcleo que vingou, porque a ideia era o seguinte: aprovou essas 3 áreas? Aprovou. Aí a reitoria organizou 3 grupos, tá certo? Para estarem pensando a proposta de cada núcleo e como eles iriam ser executados, tá certo? O núcleo de saúde, como a gente tinha uma grande integração entre a gente tocou, tá certo? E aí surgiu o núcleo de saúde, tá certo? E o núcleo de saúde surgiu muito numa perspectiva porque nessas alturas você já estava com o SUDES, né? O SUDES implantado, tá certo? Já estava com a perspectiva do SUS ser aprovado e implantado, então a gente trabalhou muito nessa perspectiva de implantação, tá certo? Do novo sistema de saúde, tanto em Campinas quanto nos municípios da região. Tá, então, chegando até, vamos dizer, 1992, o que a gente ajudou a fazer? Ajudou a fazer a Lei Orgânica da Saúde do município de Campinas, logo que o SUS saiu, tá certo? Discutindo o SUS ou o SUS? O SUS, não, aí já é SUS. Porque quando o SUS foi aprovado, o que tinha que ser feito, ele foi aprovado em 88, em 89 saiu a Lei Orgânica de Saúde Federal,
tá certo? E em 90 começou a implantação. Não, na verdade, quando saiu a Lei Orgânica da Saúde em 89, tá certo? Como é a lei maior, ela já pedia para os municípios fazerem a discussão, tá certo? Porque em 90, o que aconteceu? Em 90 já era implantação, tá certo? Que em 90 foi quando juntou o INSS com o Ministério da Saúde, quando começou a distribuição do recurso de forma diferenciada, começaram a organização dos fundos municipais, estaduais, então a partir de 90 já era a implantação mesmo, tá? E nessa primeira fase a gente discutiu então a Lei Orgânica de Saúde do município, a gente levou uma proposta para o município, que foi incorporada e aprovada, e vários municípios da região, a partir de Campinas, também acabaram aprovando essa legislação, tá? Aí depois você tem a atuação do núcleo de saúde, mas eu acho que é uma outra história. Durante 15 anos que a gente teve na PUC, sempre atuando nessa linha de implantação, melhoria do sistema de saúde implantado, né? E aí você tem outras coisas, mas aí acho que já sai do âmbito dessa pesquisa aí, entendeu? 2 para encerrar. Bom, eu acho que assim, em resumo, que a gente poderia falar da experiência na PUC, que teve várias questões que a gente pode considerar inovadoras dentro da área da saúde e do sistema de saúde, né? Com relação, por exemplo, ao ensino da medicina, quer dizer, como você absorveu parte do modelo, né, da atenção médica que já vinha sendo desenvolvido na Secretaria Municipal, mas no centro de saúde próprio da universidade, tá certo? Você teve a possibilidade de ensinar o aluno de medicina dentro desse modelo, tá certo? Sem a necessidade de você estar colocando o aluno como estagiário no posto do Estado, no posto não sei aonde, que você não sabia nem qual era a prática que era desenvolvida nesses outros locais. Então, acho que essa é uma primeira questão importante. A segunda questão, que foi a incorporação de outros cursos, né, da área da saúde, como a enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, nutrição e farmácia. E mais para frente veio a psicologia também, tá certo? Com relação aos outros cursos, eu acho que tem duas questões importantes em termos de inovação, que é a questão de eles estarem buscando qual era o papel que elas tinham a desenvolver na atenção básica, porque você não tinha a participação desses profissionais da atenção básica, então foi tudo uma questão de experiência, de pesquisa, para achar qual era o papel que eles podiam estar desempenhando na atenção básica, num primeiro momento. Num segundo momento, incorporar isso dentro do currículo dos cursos, que acabaram servindo como modelos para outras universidades, tá certo? E a questão de começar a ter uma prática multiprofissional conjunta, né? Tá certo? Com os alunos de medicina, de enfermagem e esses outros cursos. Então, essa prática multiprofissional eu acho que é importante. Inclusive, assim, vamos dizer, com relação à administração do centro de saúde. É diferente se administrar um centro de saúde onde você só tem os médicos e onde você tem multiprofissionais atuando dentro disso.